Olá, empresário, olá, empresária, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa jornada empresarial. Em poucos segundos estarei ao vivo lá dos estúdios, onde eu vou entregar conteúdo de alto valor para você, para te ajudar a maximizar seus lucros e sair do operacional. Esse é o nosso encontro de número 1, então já pega papel e caneta para que você não perca nenhum insight. Eu vou entregar a minha vivência junto com a sua experiência e você vai desenvolver insights para você já aplicar no dia seguinte no seu negócio. E se você conhece algum outro empresário, empresária, pai, primo, tia, sócio, sócia, filho, filha, que mereça ouvir esse conteúdo, já encaminha esse link para ele, para ela agora mesmo, porque vai ser de alto valor. Então não perca nenhum segundo e sejam todos muito bem-vindos. Aos 23 anos, recém-formado e com algumas experiências na área de engenharia e gestão, resolvi empreender e abrir meu próprio negócio na área industrial. Mesmo conhecendo profundamente meu produto e sabendo vendê-lo, eu mal podia imaginar as dificuldades da gestão de uma pequena e média empresa, e principalmente como torná-la lucrativa. Com o tempo, passei a sonhar alto. Consegui feitos incríveis, algumas grandes vitórias. Estamos lançando o chiller centrífugo Turbotrans Oil Free, fruto de uma parceria entre Transcalor e o maior player global, Smart. Porém, sofri demais durante o processo. Me endividei, quase quebrei por mais de uma vez. Perdi a saúde temporariamente, não tinha tempo algum para cuidar de mim nem de minha família. E meu lado emocional vivia abalado. Parecia que eu tinha acumulado num curto espaço de tempo mais preocupações que muitas pessoas teriam durante toda uma vida. Me faltava um passo a passo para seguir. Era tudo na raça e no bom senso. Sentia falta de um mentor experiente que me guiasse durante o processo. Eu tinha visão e tinha propósito, mas não tinha um método. Até que aos 28 anos, conheci um senhor australiano de 80 anos, dono de uma empresa global de matriz no Canadá, de quem me tornei um forte parceiro de negócios e amigo pessoal. Com isso, passei a aprender muito com ele. Durante os almoços e jantares que tivemos, de tanto eu fazer perguntas a ele, ele me foi passando pouco a pouco o segredo do seu negócio e a gestão que ele aplicava e como funcionava de forma eficaz. Resolvi então aprender aquilo de forma profunda e aplicar exatamente o que ele me passava na minha própria realidade. E para minha surpresa, aquele método de fato funcionava. A Transcalor foi o player escolhido para o fornecimento dos chillers de alta eficiência para o laboratório Sirius. Eu não dava valor para muitas competências essenciais de um negócio. Mesmo tendo ótimas formações em engenharia mecânica pela FEI, MBA pela FGV, extensão presencial na Harvard Business School, eu não conseguia implementar um método de sucesso. Foi então que eu consegui meu novo nível de liberdade e equilíbrio, aplicando os princípios aprendidos e adaptando alguns processos. E depois de alguns anos operando com grande sucesso com este método, fomos condecorados com o selo de inovação tecnológica para o compressor VTT. Houve a oportunidade de vender o meu negócio para o concorrente mais antigo de mercado, atingindo assim um novo estágio de liberdade. Foi quando conheci novos mentores dos quais me tornei amigo, grandes empresários de sucesso que despertaram em mim um senso de urgência e propósito para ajudar demais empreendedores com o meu método. Pessoas que quando você encontrar a motivação certa que faz a pessoa agir e desenvolve essa pessoa, prepare-se, porque ela vai produzir resultados acima da média. Valeu, Joel. Satisfação enorme. E com isso, uma nova paixão nasceu em mim, a de educar e ensinar, pois passei a transformar a vida de outros empreendedores. Até que eu conheci o Diego e o método OEQQ, e depois dos 90 dias eu já comecei a sentir os resultados aqui na empresa. E através desse método eu potencializei o meu negócio, aumentei os meus lucros, saí do operacional. Eu conheci o método do Diego Nista, que me ajudou muito a sair daquela dependência operacional. Com isso também eu tive mais lucratividade. Após 90 dias, durante apenas 1 hora de aula por dia, hoje eu consigo tirar férias tranquilamente. Agora estou trabalhando com o método OEQQ e está nos dando um bom resultado aqui na empresa. Onde eu conheci a história de sucesso do Diego, a gente aplicou na nossa empresa e viu os lucros se maximizarem. O método é muito bom porque não pega só na área financeira, ele pega na área de todo o processo do negócio. Com esse novo propósito, chegou o momento de eu compartilhar esse conhecimento com diversos outros empreendedores de micro, pequenas e médias empresas que precisam deste método para maximizar os seus lucros de forma sustentável e alcançarem as suas liberdades sonhadas, seja ela financeira, geográfica, de tempo ou para si mesmo ou para os que amam. Liberdade de aposentar seus pais ou até mesmo de viajar o mundo, ou tantas outras formas de liberdade que você possa sonhar, assim como eu conquistei a minha. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao método OEQQ.
Hello! Sejam todos bem-vindos à nossa jornada empresarial, onde eu, Diego Nista, ajudo você, empresário de pequena e média empresa, a maximizar seus lucros e sair do operacional. Para quem não me conhece e é novo aqui, já saiba que eu, Diego Nista, comecei do absoluto zero no Brasil, a empreender dentro de uma garagem. Depois de ter me formado em engenharia, ter feito MBA e até estudado fora do país, eu comecei meu negócio e mesmo assim foi muito difícil. Eu tive diversos obstáculos durante minha jornada. E por muito tempo eu andei de lado, né? Ou seja, eu empatava. E aí somente depois que esse método que eu vou entregar aqui para vocês chegou em minhas mãos, é que comecei a prosperar, né? O que foi prosperar? Foi estabelecer parcerias internacionais, maximizar meus lucros, né? Sair de fato do operacional e ficar no estratégico. E como eu fiz essa migração, né? Chegando a alcançar 9 dígitos de faturamento anual, ou seja, mais de 100 milhões ano. E com isso, pessoal, no final eu acabei vendendo a minha empresa por maior player do setor, né? Mas vem comigo que eu quero te explicar como que vão estar disponíveis esses 3 encontros. Aqui no Flipchart consigo mostrar para vocês que hoje, segunda-feira, a gente vai falar basicamente dos nossos 7 pecados empresariais, tá? E como você não cair nessa cilada, e caso você esteja em uma delas, como você sair, tá certo? Quarta-feira, daqui 2 dias, os 8 pilares do sucesso empresarial, para que você estude, entenda e aplique no dia seguinte, para você começar a ter os seus resultados. E aí na quinta-feira eu vou revelar então o segredo empresarial. São 3 encontros, pessoal, e vale a pena dizer o seguinte: serve para empresários da indústria, do comércio e do serviço. Você consegue aplicar em cada área, independente se você está no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. Então, dá uma olhadinha o que esse pessoal que estava no mesmo ambiente que você, me assistindo 1 ano atrás, nesse mesmo evento online gratuito, tem a dizer para vocês, porque eles aplicaram tudo que eles viram aqui nesse curso. Dá uma olhadinha. Com o crescimento da empresa, a gente começa a ver o impacto e a dor do crescimento. Até que eu conheci o Diego e o método OEQQ, e depois dos 90 dias, eu já comecei a sentir os resultados aqui na empresa. Eu pude identificar diversos fatores na minha empresa, o que me fez enxergar um novo caminho, inclusive uma sociedade que não estava encaixada. E através desse método eu potencializei o meu negócio, aumentei os meus lucros, saí do operacional e tive um ganho muito bom e muito expressivo. Olá, meu nome é Suelen Couto, tenho uma loja de materiais de construção com 6 funcionários. Eu conheci o método do Diego Nista, que me ajudou muito a sair daquela dependência operacional. Com isso também eu tive mais lucratividade. O método é excelente. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo João Victor. Minha dor principalmente era na parte de descanso. Eu não tinha férias, eu não tinha um dia de folga, eu não conseguia ficar em casa repousando ou descansando, tirando um dia de lazer. Após esse método, após 90 dias, durante apenas 1 hora de aula por dia, hoje eu consigo tirar férias tranquilamente. Agora estou trabalhando com o método OEQQ, ele está nos dando um bom resultado aqui na empresa, né? Onde eu conheci a história de sucesso do Diego, a gente aplicou na nossa empresa e viu os lucros se maximizarem. Os problemas que não eram identificados antes, agora estão muito simples de visualizar. E o método é muito bom, porque não pega só na área financeira, né? Ele pega na área de todo o processo do negócio. Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir empresários da vida real que estiveram aqui nesse mesmo evento e aplicaram, tiveram a sua transformação, tá bem? Então, note o seguinte, vocês viram o depoimento de uma empresária que tem ali mais de 20 funcionários e é da área de serviços. Vocês viram um outro empreendedor com 18 colaboradores que é da área da indústria. Vocês viram outro empreendedor ou empresário que é da área do comércio. Então, pessoal, mais uma vez, independente do tamanho da sua empresa, fica com a gente aqui porque vai valer muito a pena. Dou minha palavra aqui para vocês, tá bem? Então, o que vale a pena dar como dicas para vocês, né? Vamos falar de insights, ok? O que é um insight? Eu vou trazer a minha experiência para vocês e você vai usar a sua também. E aí, quando você juntar as duas, você vai ter uma terceira. Vamos explicar um pouquinho melhor isso? É o seguinte, eu vou entregar o A, você vai juntar com o seu B e você vai extrair um C. E é isso que eu chamo de insight. Dá uma olhadinha aqui. Então, o insight nada mais é do que uma ideia que você tem que ir anotando durante a nossa conversa aqui, ok? Esse nosso encontro é justamente para que você tenha aí papel e caneta na mão, para que você anote. Você vai lembrar disso que eu estou falando durante a nossa conversa aqui, durante nossos encontros, que os insights é aquilo que você vai querer aplicar no dia seguinte. Porém, eu tenho algo aqui para te ajudar. Como você aplicar isso? Olha,
Qual é o seu objetivo? Você vai ter que traçar objetivos, metas e rotinas. Para ficar muito mais fácil falar sobre isso, vamos pegar algo do mundo universal, né? Vamos colocar aqui um objetivo universal de pessoas que buscam isso, obviamente, né? Então, vou colocar aqui emagrecer, né? Então, eu quero emagrecer, esse é o meu objetivo. Porém, qual que é a minha meta, né? Minha meta eu posso virar aqui e dizer o seguinte, menos 12 quilos. Ok, coloquei minha meta, porém qual é a rotina que eu preciso para alcançar essa meta e por fim meu objetivo maior, né? Então, por exemplo, primeiro, ir na academia, né? Academia, a alimentação, segundo, alimentação, terceiro, dormir bem. Só que, veja pessoal, eu não estou sendo específico, eu quero que vocês sejam específicos, né? Ir na academia quantas vezes por semana e por quanto tempo ficar lá e o que fazer lá, né? Segundo, que nós falamos aqui, alimentação. O que comer, como vai ser essa frequência, ok? Terceiro, do sono, como que vai ser também essa parte do sono, quantas horas, 8 horas por noite? Então, por que eu estou mostrando isso? Para que você adapte a sua realidade, ok? Quando eu digo isso, não é só para este exemplo, né? Então vamos dizer o seguinte, que você quer maximizar seus lucros, né? De uma forma geral. Ou vamos pegar um exemplo mais palpável. Vender mais, tá bem? Então você quer vender mais, esse é o seu objetivo. Quanto mais você quer vender? Né? Você quer dobrar suas vendas? Você quer aumentar em 50%, em 30%? Em quanto tempo? Ok? Então, agora o que você tem que aplicar, que você vai aprender durante esses 3 dias aqui? Então, eu quero que você anote, tá bem? Porque uma das rotinas principais que você tem que ter a partir de agora é que você esteja ao vivo comigo nesses 3 dias, ok? Não esqueça disso, essa é a sua principal rotina para que você alcance a minha promessa. E a minha promessa, meu objetivo, como eu já falei, é o quê? Que você maximize seus lucros e que você saia do operacional. Só que para isso, pessoal, não tem milagre, ok? Para isso existe método, e é isso que eu entrego aqui. Método verdadeiro, método aplicável. Não é milagre, não existe truque, não existe o coelho da cartola. Existe um método que a gente vai passar aqui para vocês. Que você vai aumentar suas vendas, você vai ter liderança sobre a sua equipe, você vai engajar a equipe, né? Você vai estabelecer cultura na sua empresa. Tudo que a gente vai falar aqui são muitos fatores, porém eu quero que você saiba que esse objetivo ele é alcançável. Por quê? Quando esse método chegou em minhas mãos, ele transformou a minha vida, não fui eu que inventei, foi um método que veio internacionalmente para as minhas mãos, ok? Um senhor australiano de 80 anos, que lá no Canadá, em Montreal, onde ele tinha uma base, eu em conversas com ele, não conseguia entender como ele conseguia fazer tanta empresa que ele criava prosperar, sendo que não existia fundos por trás, nada de private equity, nada nesse sentido. Ou seja, ele conseguiu transformar 3 empresas locais em empresas globais. E cada uma que ele montava, ele prosperava e depois vendia, prosperava e vendia. E ele me foi passando todo esse método passo a passo. E é isso que eu quero entregar aqui para vocês, tá bem? Então, mais uma vez, pessoal, falamos de insights. Agora, além dos insights, que são as ideias que vocês vão extrair, vale a pena também você já ir se planejando. Porque não adianta nada você me assistir se você não sair daqui com um planejamento estratégico. Eu quero que você tenha um plano que você aplique já no dia seguinte, para você começar a ver os resultados sendo frutos do seu esforço de aplicação. Então, o quê? O que é aquilo que você vai ver que falta para a sua empresa, para o seu negócio? Então, aquilo que você entender que faz falta, ou seja, aquilo que você quer aplicar, você escreve. Então, você vai ter o quê? Quem vai aplicar? Uma ou mais pessoas, né? Quem vai ser o responsável por aquela atividade? Geralmente, coloque apenas uma pessoa, mas às vezes faz parte de uma equipe. Só que o projeto tem que ter um dono, né? Então, aquele o quê vai ter que ter alguém que seja o gestor daquilo. E quando? Ou seja, coloque data, né? Para aquilo acontecer, tá bem? Então, lógico, isso aqui é algo extraído, pessoal, do famoso 5W2H, mas eu não quero ter 7 elementos para que você preencha. Eu acredito que apenas 3, se você preenchendo o que, quem, quando, já vai ser o suficiente para que você entenda tudo aquilo que está faltando ou que você precisa melhorar, tá certo? Para que você aplique no dia seguinte, para você atingir o quê? O meu objetivo aqui. Né, o objetivo de justamente maximizar seus lucros e sair do operacional. E aí você pode estar, inclusive, se perguntando, pô, Diego, ok, mas então você alcançou essa trajetória toda e hoje o que você faz? Porque, né, já que você
está comentando que você já chegou lá, né? O que você faz hoje? Hoje eu tenho negócios internacionais, inclusive eu moro fora do país, moro em Montreal, no Canadá, né? Onde tive todo esse aprendizado desse método, né? Mas eu tenho um propósito. Ok? O meu propósito é o quê? Levar esse tipo de informação a diversos outros empreendedores ao redor do mundo. Melhor dizendo, vamos focar aqui no Brasil. Eu quero entregar para o Diego lá de trás, Diego lá do passado, esse mesmo método. Porque quando eu buscava metodologias como essa, quando eu estava começando a minha empresa, ou mesmo durante a minha jornada, dificilmente eu encontrava algo que fosse prático, rápido e que fosse eficaz. Ou seja, uma metodologia já vivenciada e aplicada, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que voltar, né, para a sala de aula, sentar na cadeira e ficar ali mais 5 anos, né, ou 2 anos, no caso do MBA, para que eu aplicasse, aprendesse. Só que, entenda o seguinte, empreendedor não tem tempo, o empreendedor precisa da solução, o empresário precisa da solução agora, imediato, principalmente para as dores que ele mais está no momento, ok? E é por isso que eu quero entregar esse método para outras pessoas diversas, para ajudar o mesmo Diego lá de trás que estava precisando desse método, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro pecado empresarial, tá bem? Falta de planejamento estratégico. Veja, pessoal, acabei de falar isso. Acabei de falar do nosso planejamento estratégico. Aqui você tem um tipo de um planejamento estratégico, ok? Então, o que é o planejamento estratégico? É aquela ideia que você vai sentar, você é empresário com o seu nível tático, já vou falar o que é isso, mas você vai sentar basicamente com os gerentes, com os coordenadores, e você vai para a prancheta, vai para o papel e vai estabelecer a direção que você quer ir. Ou seja, a sua empresa precisa ter uma direção. Você precisa ter a sua missão clara e a sua visão. Onde você quer estar daqui 5 anos, ok? Então, só que a estratégia, ela deve ser aplicada nos próximos dias, né? A estratégia nunca é revisada semanalmente. Geralmente ela é feita once a quarter, como se diz em inglês, ou seja, uma vez a cada trimestre, né? Então, por quê? Uma vez por trimestre? Porque você precisa de tempo. Você sentou para planejar, você precisa agora executar, você precisa checar e você precisa agir. Note que isso é o nosso ciclo virtuoso chamado PDCA. Ou seja, planeja, executa, checa e age, né? Nós estamos agora planejando algo. A gente está aqui na prancheta, né? Nós temos que dar tempo para que a nossa equipe execute. Porém, para uma boa execução, a gente tem que ter muito claro o quê? Quais são as nossas metas e nós precisamos de indicadores, ok? Então, para cada meta, nós precisamos de um ou mais indicadores, né? Volto aqui para a nossa prancheta, acabamos de colocar aqui metas, né? Em quanto tempo? Por isso que eu falei de ser específico. Faz parte dos princípios da liderança que você seja específico. Então, pessoal, essa é um pecado muito latente, né? Falta de um planejamento estratégico. Porque dá uma olhada comigo aqui. Quando a gente fala de planejamento estratégico, é importante que a gente possa cobrir um pouco mais abrangente, né? Um planejamento estratégico. Então, como que eu buscaria esclarecer, elucidar de uma melhor forma um planejamento estratégico? Nós temos aqui nosso nível estratégico, que é onde todo e qualquer empresário gostaria de estar e deve estar. Mas isso não é do dia para a noite. Estratégico, tático e operacional. Essa aqui é a nossa arquitetura organizacional, tá bem? Então, vejam comigo o seguinte, toda e qualquer empresa, quando inicia, o empreendedor está aqui, no nível operacional, 100% do tempo. E quando a empresa inicia, eu chamo isso de sobrevivência, esse S de sobrevivência. Então, o empreendedor, ele está aqui gerando valor, 100% do tempo dele está aqui, né? Basicamente, ele não está presente aqui, porque ele não tem tempo para pensar em como fazer o negócio, ele está sempre com o extintor na mão, né? Apagando o fogo de cada lugar. E aí tem algo muito importante que faz parte dessa natureza da empresa nesse momento, que é o quê? Vendas, tá? Então, na época da sobrevivência, você precisa o quê? Vender. E a gente vai ensinar no nosso segundo encontro como vender mais, tá bem? Não perde isso. Então, assim, vendas tem que estar desde sempre. Porém, a sua preocupação maior, quando você está numa fase de sobrevivência, são as vendas, tá certo?
E aí a gente vem, então, para a nossa fase secundária aqui, a segunda fase, que é de estruturação, né? E aí, note, eu vou agrupar tanto a estruturação quanto a fase de crescimento, eu vou agrupar as duas de uma forma proposital, por quê? São nessas duas fases que a gente vai focar os nossos 3 encontros aqui, tá? Então, não existe, obviamente, nenhuma regra, mas eu vou colocar aqui números que me atraem, né? Ou seja, que o empreendedor esteja 10% do tempo dele no operacional, que ele esteja 60% no tático e 30% no estratégico. Para que quando ele chegue aqui no nível de excelência, vou repetir para que ninguém tenha dúvidas, né? Sobrevivência, estruturação, crescimento e excelência. Ele possa estar 90% do tempo dele aqui, 10% do tempo aqui e 0% no operacional, tá bem? Pessoal, para que não tenha nenhuma dúvida, veja só o seguinte. Nível operacional. Todos os operadores, quem está ali na linha de frente, na produção, né, está fazendo acontecer a operação do dia a dia. Nível tático, gerentes, coordenadores. Nível estratégico, o empresário e diretores, né? Então, note, por isso que eu digo sempre que o nível estratégico é onde você pensa, o nível tático onde você leva essa mensagem para baixo, até porque não dá para o empresário ficar passando a mensagem direto para o operacional. Como a gente falou, a gente precisa de metas e indicadores. Não tem como o empresário ficar olhando para cada, né, operação do dia a dia ali. Então, por isso que ele precisa do seu nível tático. Então, você tendo essa organização e sendo que para cada pessoa ter entre 5 a 10 colaboradores abaixo, né, ou seja, a sua liderança ser exercida entre 5 a 10 pessoas é o ideal, né, não mais que isso. A não ser, salvo ali algumas exceções de produção, entre outras operações. Porém, olha só que interessante. Tudo vai ser definido aqui no nível estratégico. Sua mensagem vai ser jogada para cá e seu nível tático precisa garantir a operação bem feita. Agora, quem está de frente com o cliente? O seu nível operacional. Então, por isso que a mensagem tem que chegar da melhor forma possível. Tudo aquilo que você planejou estrategicamente, que a gente acabou de falar aqui, que é super importante, precisa ser entregue de uma forma correta para o seu nível operacional. Porque é ele quem vai falar com o cliente. Tá certo? Então, ele que vai atender o cliente, isso é super importante. E aí, o que acontece nesses 2 níveis intermediários, que é onde a gente vai focar? É justamente onde a gente tem organização, né? Para que a gente tenha justamente essa estruturação, ou seja, a gente vai contratar de uma forma correta, né? Vamos estabelecer tudo que é necessário para estruturar o time, né? E vamos colocar também o quê? Processos. Tá bom? Então, com isso, a gente vai ter a nossa gestão aplicada. Tá certo? É assim que vai funcionar os nossos 2 níveis intermediários, que é o nosso foco maior aqui. Porque na hora que chegar na excelência, aí não precisa mais do método. O método já vai ter sido aplicado. Tá bem? Então, fica comigo. Vamos dar uma olhada, então, no nosso segundo pecado empresarial. Falta de uma cultura forte, intencional e multiplicada. Pessoal, vejam o seguinte, tudo que a gente acabou de falar aqui sobre estratégia, se nós não tivermos uma cultura forte, nada disso vai acontecer. Ou seja, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Parafraseando uma frase aqui de Peter Drucker, né? Que é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Se você colocou a estratégia para executar, mas você não tem uma cultura clara, intencional, sólida e forte na sua empresa, ela não vai acontecer, porque o seu time precisa ter isso aculturado, ele precisa entender, né? Ele precisa ter aquele senso de pertencimento, ok? E isso é o que a gente chama de cultura. Cultura nada mais é do que um gerente invisível, né? Uma das definições de cultura que eu mais gosto é o seguinte, é aquilo que acontece quando o empresário não está. Tá bem? Então, aquilo que continua acontecendo, isso é a cultura. Tá? Então, todas as diretrizes muito claras, muito bem estabelecidas. E quais são os 3 princípios da cultura? Aliás, os 3 pilares da cultura. Basicamente, missão, visão e valores. Tá bem? E aí, deixa eu explicar um pouquinho isso para cada um de vocês. Missão é justamente qual o motivo de nós existirmos, né? Por que estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Visão é justamente que traz o senso de pertencimento a todos na empresa, ou seja,
que você pensa para daqui 5 anos? Qual que é o seu objetivo? Como você quer ser reconhecido no mercado, né? Qual a sua visão para a sua empresa daqui, né, 5 anos? Eu costumo falar 5, que é um período que faz bastante sentido, né? E valores, pessoal, é aquilo que você não abre mão, tá ok? Então, valores é aquilo que você não tolera. Valores faz parte da sua empresa, as pessoas precisam vivenciar, respirar esses valores. Então, deixa eu pedir algo aqui para vocês. Coloca aqui no chat qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores, né? Fica à vontade, pode colocar o nome da empresa, pode falar de onde você está falando, comenta aqui com a gente quer ouvir, deixa aqui escrito. Então, missão, visão e valores, pessoal, não é para ficar apenas na internet ali, apenas na webpage, né? Na página, no site da empresa. Não, ela é para ser vivida. Ela precisa fazer parte. Então, como você disseminar isso? A gente vai ver isso bem amanhã, ok? Então, perdão, amanhã não, na quarta-feira, né? Daqui 2 dias. Então, a gente vai ver como aplicar isso bem daqui 2 dias. Então, não perde esse nosso segundo dia, porque isso vai fazer parte dos nossos 8 pilares do sucesso de todas as empresas, de todos os empresários, tá bem? Vamos dar uma olhadinha, então, no nosso terceiro. Qual que é o terceiro pecado, pessoal? Não saber contratar. Olha, formar um time não é fácil, né? E tem um ditado em inglês que o pessoal diz que hiring is guessing and firing is knowing. Ou seja, eles dizem que por mais que você faça processos para você ter uma boa contratação, você contrata num chute entre aspas, né? Você tem processos para isso. Mas você ficar com a pessoa que não serve para o time, que não se aculturou, que não está dando resultado, é sabedoria tirar a pessoa do time. Nós temos aí metodologias diversas, né? Por exemplo, a GE e a Ambev, eles aplicam ali o 20, 70, 10, né? Ou seja, os 20 melhores vão todo ano ser promovidos, né? 10% serão substituídos, ok? E 70% vão continuar onde está. Então, uma fatia de 20% para cima, 10% para baixo. Isso é o quê? Isso é uma cultura meritocrática, né? Um ambiente que estimula isso, estimula essa competição interna, né? Mas é uma competição saudável, ok? Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Estou dizendo que existem métodos para tal. Porém, voltando então, para não saber contratar, pessoal, isso é uma cilada, é um dos pecados, né? Então, fica aqui conosco nos próximos 2 encontros, ou seja, na quarta-feira e na quinta, né? Depois de amanhã e ali na quinta também, que a gente vai entregar como fazer isso da melhor forma possível. O nosso quarto pecado empresarial, então, pessoal, é a falta de gestão econômica e financeira. Veja, eu preciso confessar aqui que quando eu comecei meu negócio lá no passado, 15 anos atrás, eu nem imaginava o que era uma DRE. Eu estava brincando de empreender, tá? Então eu não sabia qual a importância de um demonstrativo do resultado do exercício. Simplesmente eu não sabia, eu desconhecia. Eu simplesmente ia por aquela intuição de fluxo de caixa apenas, né? Entradas e saídas numa empresa, era isso que eu buscava. E talvez alguns de vocês possam estar entendendo bem isso que eu estou falando. Porque eu só focava em o quê? Eu quero fazer o pagamento. Eu entendia que fazer o fluxo de caixa, ou seja, eu pagar as contas do dia a dia e olhar os recebíveis, era gestão financeira. Eu estava bem longe de entender o que era de fato uma gestão financeira. E eu vou entregar isso para vocês no nosso segundo encontro, como você faz uma gestão financeira. Qual a importância da sua DRE? Qual a importância do seu fluxo de caixa? Como descasar a DRE do fluxo de caixa? Qual a importância do balanço patrimonial? Isso tudo, pessoal, são demonstrativos. E o que é interessante? Que nesses nossos encontros, você vai aprender a como criar, como interpretar e como delegar. Só que delegar de uma forma responsável, ok? Por que é importante saber tudo isso para o empresário do dia de hoje? Porque, primeiro, que o empresário não quer ser enganado, né? E por isso que muitas vezes ele coloca ali o cunhado, a esposa, o esposo. Se for por mérito, tá tudo bem, pessoal. Por mérito, tudo bem. Mas muitas vezes ele coloca pessoas de confiança, né? Ele, ela, o empreendedor, o empresário, a empresária, coloca pessoas de confiança justamente porque ele tem medo de ser roubado, ok? Então,
justamente por essa insegurança, é que coloca pessoas que muitas vezes não estão capacitadas para exercer, muitas vezes até o próprio empresário não está. Porém, minha mensagem aqui para vocês é, eu vou deixar toda a sistemática de como você consegue aplicar isso já no dia seguinte. Não só aplicar, mas entender o conceito, né? Você saber criar, interpretar e delegar, porque o empresário não é para ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Ele tem a equipe dele para isso, e conforme ele vai crescendo, isso vai aumentando cada vez mais. Só que ter o conhecimento, isso é poderoso, né? Por isso que eu sempre digo o seguinte, existem muitas variáveis, né, que a gente não pode controlar, né? Variáveis macroambientais, então política, guerras, pandemias, olha cada loucura que a gente já passou, né? Então, são fatores externos que a gente não tem controle, né? Câmbio do dólar e por aí vai. A gente pode ficar aqui lembrando de várias variáveis externas. Porém, aquelas que a gente tem controle, essa sim, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Então, a gente vai falar muito de demonstrativos, né? Econômicos e financeiros. E por que econômicos e financeiros? DRE, econômico. Fluxo de caixa, financeiro. Ok? A gente vai explicar isso tudo muito melhor nos nossos próximos 2 encontros. E o quinto pecado empresarial, falta de liderança. Quero até me aproximar um pouco mais aqui, porque liderança, pessoal, é o quê? Gestão de pessoas. Um dos principais ativos de toda e qualquer empresa, né? Eu costumo falar que o principal ativo qualitativo, né, são as pessoas, e o quantitativo é o caixa da empresa, ok? Mas, veja o seguinte, sem as pessoas nada acontece. Agora, sem uma gestão eficaz sobre as pessoas, muito menos, ok? Então, o que eu gosto de dizer aqui é sempre o seguinte, a gestão de pessoas está intimamente ligado ao sucesso de todo e qualquer negócio, tá bem? Fiquem comigo, porque gestão de pessoas vai ser um tópico que a gente vai abordar com muito cuidado. Okay? Principalmente quando a gente fala de treinamentos, quando a gente fala de salário emocional, quando a gente fala de engajar os colaboradores, tá bem? Vamos lá, vamos seguir então. O nosso 6º pecado empresarial é não saber vender. Pessoal, todo empresário precisa saber vender e precisa ter um time que saiba vender, né? Ou seja, você vai liderar, como eu falei no princípio anterior, você vai liderar o seu time, agora no caso de vendas, a vender. Ou seja, bater a meta fazendo a coisa certa. Isso é liderar, isso é atingir, né, os objetivos propostos. Então, não saber vender, existe todo um funil, né? O que acontece? Muitos empresários não conhecem metodologias que podem ser aplicadas no dia seguinte já na sua empresa. Então, quando eu estou falando de metodologias, eu começo falando de funis de marketing, funis de vendas. Isso tudo a gente vai ver na quarta-feira, no nosso 2º encontro. Tá? A gente vai falar também de negociação, como fazer uma ótima negociação, como o seu time ou você, empresário, se preparar para uma ótima negociação. Né? Algo também que eu gosto de lembrar, o empresário não deve ficar longe das principais contas da empresa. Né? As principais contas que trazem aquele resultado para a empresa. Então, como acompanhar ou o seu gerente de vendas, né? Ou até mesmo o seu Key Account Manager, né? Aquele gerente de contas específicas, né? Ou então até mesmo o seu gestor do departamento de vendas. Então, ou seja, o empresário não perder a mão do negócio no sentido de vendas para as contas que fazem mais sentido para a empresa. Então, esse foi o nosso penúltimo, não saber vender. E aí, pessoal, nosso último, não seguir um método. Eu caí nessa armadilha. Aliás, preciso dizer aqui a todos que eu caí em todas as armadilhas que a gente falou aqui, né? Então, eu estive presente em todas essas dificuldades que eu estou falando aqui para vocês. Ok? Então, não seguir um método, na minha opinião, é algo que está ali como o pior de todos os pecados. Ele é o pior de todos os pecados, né? Aquele imperdoável, é o pecado imperdoável. Por quê? Quando chega um método validado em suas mãos, se você utiliza ele, e ainda mais de uma forma gratuita, faz sentido para que você valide ele.
ok? Ou seja, eu lá atrás não tinha um método, e era tudo no bom senso, tudo na raça, tudo no achismo, né? Então eu fui criado muito dessa forma, na raça, né? Sabendo fazer as coisas ali acontecer, mas mesmo assim busquei também estudar e aplicar, só que tem que ser algo prático, tem que ser algo que o empreendedor, o empresário, ele possa aplicar. Então, método não é aquilo que te trava, não é aquilo que te mantém 2 anos sentado numa escola, por exemplo, para que você estude e não sabe quando você vai encontrar aquela parte que você mais precisa, ou seja, o seu gargalo, né? Porque não adianta você ter todo um processo. Se você não atua naquilo que você mais está precisando, você melhora outras partes, você vai estar travado, você vai ficar preso naquele gargalo. Ok? Então, por isso que um método faz a diferença. Poderia dizer também aqui mentores, né? Porém, como que eu vou fazer para ajudar cada um para encontrar um mentor? Isso não tem como, ok? Agora, um método, isso sim faz sentido, tá bem? Um método que é aplicável para todos os tipos de negócio. Então, meu convite a todos é que vocês acompanhem fortemente, né? Todas as nossos encontros aqui, porque eles serão bastante intensos. Não deixem de anotar. Já mostrei como que você captura os insights. Tenho certeza que muitos se identificaram com esses pecados que a gente mencionou aqui hoje. E eu aguardo todos vocês, então, no mesmo horário, às 8 horas da noite, na quarta-feira e na quinta-feira. Hoje a gente encerra aqui nosso primeiro encontro. Não perca. Quero também pedir o seguinte: deixe os seus comentários lá no meu direct do Instagram, mande mensagens para mim, eu quero saber aquilo que mais fez sentido para você, ok? Mande aqui qual foi o seu principal insight, deixe aqui também no chat, ok? Vai aqui no chat do YouTube, vai lá e coloca já sua empresa, o nome da sua empresa, de onde você está falando, né? Qual é a sua missão, visão e valores, que faz sentido para você, e qual foi o pecado que fez mais sentido também para você, para sua história, para sua empresa. E aí a gente vai ler isso daqui e poder colocar os nossos comentários aqui para vocês, tá bem? Aguardo todos vocês na quarta-feira e na quinta-feira. Sejam vocês todos também empresários qualitativos e quantitativos. Obrigado!